Amém? Vamos então ler a preciosa palavra de Deus em Ruth, capítulo 1. Eu quero pensar sobre escolhidos para servir com confiança. Ruth, capítulo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E o homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Foram até a terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Verso 4. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Amém? Até aí temos lido a preciosa palavra do nosso Deus. É muito difícil fazer uma mudança, não é verdade? Quem aqui gosta de mudar, já mudou mais de 10 vezes na vida? Levanta a sua mão. Meu Deus, é difícil demais. Eu mudei poucas vezes, mas já mudei algumas vezes. Colocar as coisas na caixa, encaixotar. A gente vai descobrindo que nós somos acumuladores. Já viu a sua despensa? Você usa tudo que está lá? E aquele guarda-roupa maravilhoso, que está assim, ó, abrindo as pernas, porque não cabe de tanta roupa. Nós somos acumuladores. Nem tudo que temos nós precisamos. E à medida que nós vamos mudando, nós vamos vendo que há um esforço gigantesco em cada mudança. As mudanças têm um quê de ser bom, mas também um quê de ser ruim, porque todas as mudanças geram em nós renúncias. Abrimos mão de algumas coisas para abraçarmos outras. Às vezes, quando é necessário mudar, você não tem outra saída. A única saída que você tem, devido à situação, foi afunilando. A situação foi apertando para o seu lado, e você foi ficando sem espaço, sem jeito, sem graça, sem aquela alegria tão maravilhosa que você gosta, que você acostumou. Mudar não é fácil. Nós estamos diante de um texto, queridos, que nos relembra um momento de mudança. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que houve uma mudança singular. Uma mudança em que ali estava Elimeleque, Noemi, seus 2 filhos, Quilion, Malom, uma família que morava em Belém. De Belém até Moabe são cerca de 50, 60, até mais ou menos 60, 70 quilômetros. Eles ouviram falar no tempo da seca, porque o texto que acabamos de ler, no verso 1, nos diz que no tempo dos juízes que julgavam, houve fome na terra. O que você faz quando existe um tempo de escassez? Não é fácil lidar com a escassez. Não é fácil lidar com os vazios, as lacunas. Aquele momento que você precisa abrir mão de algumas coisas porque você está vendo oportunidades em outro lugar. O que você faria no lugar de Elimeleque? Vendo que você está numa cidade, a cidade chamada Belém, e a cidade chamada Belém significa casa do pão. Só que faltou o pão na casa do pão. Imagina você ir a uma padaria
para comprar o pão e você falar assim: tem pão aí? Não, acabou o pão na padaria. Nós não temos alimento aqui. O lugar que Elimeleque deveria ficar era em Belém. E eu gosto da forma como o texto inicia, porque já começa falando que Elimeleque, ele saiu da casa do pão e vai para Moabe. Eu não sei se você já ouviu ou já estudou sobre os moabitas, a origem dos moabitas. Você já estudou? Nos dias de Noé, quando a palavra de Deus nos conta sobre todo aquele processo que houve ali com Noé, houve o crescimento, os povos se espalharam, muitos povos. Depois de Noé, nós temos já Abraão, que aparece na história, e Abraão nós temos uma figura que aparece ali, que é um sobrinho de Abraão, que era Ló. E é muito interessante porque Ló, ele quer ir para esse lugar, que é o lugar onde havia o verdor. Ele olhou as campinas da terra, quando houve uma divisão, uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E é muito interessante porque quando eles vão cada um para algum lugar, cada um para umas planícies, outro vai para outro lugar, quando Ló está saindo daquela região que Deus havia dito: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, Ló está caminhando com a sua família, e a ordem, olha, é interessante porque quando Deus diz assim: olha, você precisa me obedecer, mas a inclinação da carne, o desejo do olhar, a concupiscência dos olhos da carne, aquele desejo de olhar, estava muito presente na mulher de Ló. E nós sabemos que a mulher de Ló, ela olhou para trás. Você é uma pessoa que olha para frente? Você é uma pessoa que anda com o olhar para trás? Você abraça o presente? Você vive o presente, o futuro que Deus tem para a sua vida? Ou você é uma pessoa que ainda tem apegos nesse passado? A mulher de Ló olhou para trás e nós sabemos a história. Ela virou uma estátua de sal. Ló vai com as suas duas filhas, e num dia lá, as filhas de Ló viram-se uma para a outra e falam assim: olha, nós não temos uma descendência, e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dar vinho ao nosso pai, e nós vamos nos deitar com ele. E as filhas de Ló se deitam com o próprio Ló, e dali surgem os moabitas. A origem dos moabitas veio justamente de uma relação sexual ilícita. Esses povos começam a ir contrário ao povo de Israel, e era um lugar que Deus não queria que o povo de Israel estivesse. Mas para aquele lugar, então, Elimeleque vai. Ele vai para um lugar onde ele não deveria estar. Ele me ensina algumas coisas aqui sobre alguns princípios de servir a Deus. Na nossa geração, nós temos falado sobre escolhidos para servir. Primeira verdade que eu quero pensar é que nem toda a mudança é um livramento. Elimeleque saiu de Belém em busca de pão. E quando a gente fala de pão, a gente está falando de alimento, sobrevivência. Nós estamos falando daquilo que nos abastece no ventre, no nosso estômago, aquilo que nos sacia, aquilo que nos alimenta. Ele foi em busca de pão, mas ele perdeu a mesa do Senhor. Ele não só perdeu a mesa, ele perdeu a casa, porque não demorou muito tempo, Elimeleque morreu. Quando deveria haver vida
quando ele faz a escolha de ir para um lugar onde Deus não queria que ele estivesse, houve morte. Como não bastasse isto, agora os filhos Malom e Quilion se casam com duas moabitas, a Orfa e a Ruth. E quando elas se casam com eles, já houve uma mistura. Nós estamos falando de um texto que nos está ensinando a tragédia que é um casamento que não é na presença do Senhor, e é o chamado jugo desigual. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher, homem, jovem, adolescente. É muito melhor você ficar em Belém, solteiro, viúvo, do que você ir para Moabe e estar fora da presença de Deus. Porque quando você sai de Belém e vai para Moabe, você começa a ter a cultura, os costumes, o jeito de ser, o jeito de falar, o jeito de agir, a linguagem. Há uma mistura nos preceitos. Os deuses são outros, são deuses, não é o único Deus. E com isto as consequências vieram sobre a família de Elimeleque. Porque agora Noemi fica viúva, depois ela agora vai perder os seus 2 filhos que morrem, e fica ela com 2 noras, que eram moabitas. O que fazer quando não se sabe o que fazer, e como retornar para um lugar de onde saímos? Quando é difícil resgatar, restaurar, voltar para o lugar da nossa essência. O homem que fugiu da fome, literalmente encontrou o luto. Porque nem toda fuga, nem toda mudança, significa que é um livramento. Às vezes você está doido para se ver livre do seu marido, e eu vou orar por você aqui nessa noite. Nem toda mudança é um livramento. Deus está fazendo uma obra em você através do seu marido, louvado seja o nome do Senhor. Mudar, separar, e o que depender de mim, de nós vamos lutar para que não haja mais divórcios na PIBJC. Nós estamos proibidos de divorciar, porque divorciando, nós estamos indo contra o que a palavra de Deus diz. Acredito ser um prenúncio, um preâmbulo, daquilo que nós vamos falar no domingo de manhã. E é interessante olhar para esse homem, porque como Belém significava a casa do pão, e Elimeleque vai abandonar esse lugar que era o lugar da fome, da escassez, mas tinha Deus, para o lugar da aparência, da resolução, da solução do problema. Decisões fora da vontade de Deus podem parecer uma estratégia, mas geram perdas irreparáveis. Então não tome uma decisão que seja uma decisão permanente, em um momento que é uma circunstância temporária. Deixa eu te dizer, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, e eu também me pergunto por que Deus me deu essa palavra para te dar nessa noite, mas eu quero te dizer que isto que você está enfrentando vai passar no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz um eterno peso de glória acima de toda a comparação. A Bíblia diz que o Senhor, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar e lhes colocar sobre firmes alicerces. Acalma o seu coração no nome do Senhor Jesus. Aquieta a sua alma. A Bíblia diz no Salmo de número 46, verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Aquieta a sua alma. Lança sobre Ele nessa noite toda a sua ansiedade, porque Deus está cuidando de você, mesmo na escassez. Eu não vou para Moabe, eu vou ficar em Belém, porque Belém tem Deus. Interessante que o livro de Ruth, o nome
de Ruth aparece 12 vezes nesse livro. E aparece uma vez no Novo Testamento. Apenas na genealogia de Jesus vai aparecer o nome Ruth. Porque Ruth vai se tornar a mãe de Obed, que vai se tornar o pai de Jessé, e Jessé vai se tornar o pai de Davi, e de Davi veio toda a aliança davídica, veio o Mexiá, o Messias, o enviado para as nações. Quando você regressa e volta para servir a Deus no lugar certo, na casa do pão, nós não somos moldados por um sistema, e aí entra uma outra pergunta que nós precisamos fazer: o que lhe molda? O que molda a sua vida? O sistema ao seu redor ou o conjunto de valores? O que molda a sua existência? Como eu não estou vendo lá na tela, né? Ok, isso. O que molda você? Qual é o sistema que está moldando a sua vida? São os valores. Interessante que Moabe tem a provisão, mas não tem Deus. Elimeleque troca o provedor pela provisão. Tem muita gente que serve a Deus na nossa geração por causa das mãos de Jesus, das mãos do que Deus pode fazer. É interessante que ele troca a casa do pão pela casa da maldição, a casa da morte. E sabe por quê? Que quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Jesus, ele foi tentado. Foi tentado, e na tentação de Jesus, a tentação era transformar as pedras em pães. Mas sabe por quê que Jesus não transformou as pedras em pães? Porque o Senhor Jesus sempre caminhou por propósitos. Ele não caminhou por apetites. A pessoa que caminha por apetites, por desejos, está em busca do pão para se saciar, e metaforicamente você traduza pão nessa noite por aquilo que você quiser. Tem pessoas que estão com fome e com carência, é de um relacionamento. Então vão para Moabe, metaforicamente, e se lançam nos braços do primeiro moabita, que vai te encantar, cheio de lorota, cheio de conversa, cheio de 7-1, para que você seja enganada. Quando você desce de Belém para Moabe, você está sendo movido por seu ventre. O Paul Steves, ele tem um livro muito interessante, que ele fala sobre a espiritualidade saudável. E dos paralelos muito interessantes que o Paul Steves fala nessa espiritualidade saudável é sobre os apetites. E ele faz uma comparação muito interessante sobre Esaú e Jacó. E ele diz que, de fato, Esaú era movido pelo ventre, pelo apetite, pela vontade, pelos desejos. E ele queria comer. E por isso que nós vamos perceber que Jacó, ele vai ali preparar um guisado, vai preparar algo para enganar Esaú. E é muito interessante, porque quando nós olhamos a nossa geração hoje, é uma geração que tem apetência. Ela tem apetite, mas ela não tem apetite pelas coisas de Deus. Será que você nessa noite é movido por qual sistema? Você é movido pelo sistema dos seus desejos? Você é só isto? Você se alimenta da mesa do pão vivo que desceu dos céus? Elimeleque, ele vai me ensinar algumas coisas, e infelizmente nós aprendemos algumas coisas muito erradas aqui. Por isso que a Bíblia diz que é melhor uma mesa com hortaliças, onde há amor, do que um banquete
uma mesa farta onde há ódio. A Bíblia nos ensina que é melhor uma mesa onde há hortaliças, onde não tem banquetes, onde não há fartura de muitas coisas, mas tem amor, comparado a um boi cevado em cima de uma mesa, mas ali há ódio. Movidos por qual sistema de valores? Qual é o sistema que está governando a sua vida? A fuga aqui era uma fuga geográfica para resolver o problema. Era uma fuga que estava doendo, porque eu imagino esse pai, agora eu tenho que dar pão. Mas Deus não havia liberado para ele ir para Moabe. Não há aqui qualquer perspectiva de vermos um homem como escolhido, agradando a Deus, tomando uma decisão como essa. Em terceiro lugar, eu quero pensar com você que o nome Elimeleque é Deus é o meu rei. E quando eu fui no original pesquisar sobre esse nome, me veio várias nuances desse nome. E eu pesquisando na Logos Bible, que é uma Bíblia digital, onde você, ao clicar na palavra, você vê várias nuances daquele mesmo termo, e é fantástico estudar e olhar as palavras, olhar no hebraico, olhar no Novo Testamento, olhar o grego, olhar as perspectivas, olhar os comentários. E a melhor definição que eu encontrei de Elimeleque é esta: Deus é o meu rei. Só que Elimeleque tinha um rei que governava a vida dele, e o rei era a própria barriga, era o próprio ventre. E quando eu penso sobre isto, eu penso que Elimeleque até tinha um nome que era um nome sugestivo: Deus é o meu rei, Ele governa a minha vida. Mas ele viveu uma vida de fuga. Quando Deus, Ele se torna o rei de verdade, quando Ele reina, quando Ele senta no trono do meu coração, do seu coração, nós somos movidos por outros apetites. Nosso desejo é Deus, nosso desejo é estar numa célula, nosso desejo é estar em comunhão com a igreja, nosso desejo é ler a palavra, nosso desejo é falar do nome do Senhor Jesus, nosso desejo é evangelizar alguém, o nosso desejo é que a nossa célula se torne uma célula evangelística. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio em células evangelísticas, eu creio em células intencionais, eu creio que as células que estão aqui povoando essa geografia levarão pão para os famintos dessa terra. Nós seremos o pão vivo, porque nós temos o pão vivo em nós. Para muitos que estão sedentos, nós seremos a água da vida para essa geração. Então, se a sua célula, pergunte ao seu líder, pergunte a você mesmo: quem é a pessoa que eu estou colocando aqui dentro desta casa? Quem que eu vou trazer para esta casa? Quem é o meu amigo? Quem é o meu alvo de oração? Eu quero trazer alguém, porque ele vai comer de uma mesa farta na minha célula. E eu vou preparar aquele ambiente da minha célula, porque a minha célula não vai ficar mais com as mesmas pessoas sempre. Nós vamos ganhar o vizinho no nome do Senhor Jesus, nós vamos ganhar o amigo da escola, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ganhar o parente que está perdido. Eu creio, como nós temos células na nossa igreja de mulheres que têm maridos não crentes, nós temos uma célula na nossa igreja que os maridos não são crentes, mas eu creio que essa célula é intencional e os maridos vão se converter no nome do Senhor Jesus. Células evangelísticas na PIBJC, e nós precisamos dar este passo como igreja para levar o alimento, porque quando Deus governa a nossa vida, o nosso desejo é ligar para alguém que precisa da nossa oração. Quando Ele é o rei da nossa vida, nosso desejo é que Ele governe o nosso tempo. Não somos nós governando a nossa vida. Interessante que Noemi significa ditosa, alegre. Mas se você olhar comigo o texto, queridos, a palavra de Deus vai nos dizer no verso 20, que quando agora, olha só, o texto diz que elas ouviram uma boa notícia.
O verso de número 6 antes diz que então Noemi voltou à terra de Moabe com as suas noras, da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda que em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Creia na promessa, sem duvidar do provedor, o nosso Deus. Creia na promessa sem duvidar do provedor. Noemi estava amargurada. Noemi estava entristecida. Noemi tinha uma marca, a marca da perda, a marca da falta. Talvez você esteja aqui nessa noite como Noemi, a semelhança de Noemi, com a marca de uma perda. Porque no verso de número 20, quando ela ouve tudo isso, ela vai com Orfa e com Ruth, elas estão a caminho. É muito interessante porque ela já idosa, ela já estava muito experimentada, e ela disse: olha, eu não posso dar nada para vocês, minhas noras, vão seguir o caminho de vocês, sigam o trilho, vão ser felizes, vocês têm direito de serem felizes. Mas é muito interessante porque Orfa, que não se ouve mais na história bíblica, ela deixa a sua sogra, que era Noemi. Mas Ruth tem uma das mais lindas e incríveis declarações da palavra de Deus, porque Ruth vai dizer para Noemi, a sua sogra, ela diz assim: olha, onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali eu pousarei. E ela muda totalmente a sua perspectiva de uma moabita para agora uma israelita, porque ela diz assim: o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Quando essa mulher diz o teu Deus será o meu Deus, é uma conversão no coração de Ruth. Ela está decidida a ir. Noemi não podia oferecer nada para ela, porque viuvez na Bíblia sempre foi sinônimo de pobreza. Uma pessoa viúva no Antigo Testamento, no Novo Testamento, uma viúva não tinha vez. Não se tinha INSS, não se tinha qualquer previdência para proteger as mulheres viúvas. Elas iriam morrer. Mas a decisão de Ruth por Noemi e por Deus mudou toda a história. A palavra de Noemi, ela significando ditosa, feliz, alegre. Quando ela chega lá, as pessoas a veem, e aí as pessoas celebram, e elas dizem assim: não era Noemi, mas ela vai dizer assim: não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara. E aí é interessante porque Noemi vai fazer algumas declarações que me chamam muito a atenção aqui. Ela diz assim: porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Me chama de Mara. Primeira coisa que ela declara, ela diz assim: olha, tudo que eu estou vivendo tem um culpado, é Deus. Ela diz: quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. É fácil quando você toma uma decisão errada e você vai lá e coloca a culpa em Deus. Você não ouviu Deus, você não orou a Deus, você não buscou Deus, você não buscou conselhos, você sequer leu a palavra, você não marcou a palavra, você não datou a palavra. Deixa eu te dar uma dica aqui para você conhecer e fazer a vontade de Deus. Quando você quiser ouvir Deus, você precisa abrir a palavra, e aquilo que Deus falar ao seu coração naquele dia, você precisa colocar uma data. Isso nós chamamos de marcos espirituais. Não tem nada a ver com Marcos, meu nome, viu? Você vai colocar marcos espirituais. São datas que você coloca. Deus me falou isso aqui, olha, agora eu vou ficar atento, porque Deus já me falou isso. É um sinal. Agora eu vou olhar as circunstâncias, eu vou olhar as pessoas, eu vou olhar os louvores, a palavra, a adoração. É incrível quando você decide andar no caminho de Deus, meu amado. Sensível.
tudo começa a ter uma conexão na sua história, tudo começa a fazer sentido. Você já tem andado assim? Quantas pessoas estão andando em conexão com os céus? Levanta a sua mão. Ainda há pessoas que não estão andando com conexão celestial. Então você vai dar vazão à voz, você vai ser impulsivo, você vai ser ansioso, você vai querer a resposta rápida. A maioria das pessoas que eu conheci, queridos, são pessoas que querem respostas rápidas. Não param para pensar, não medem, não calculam desdobramentos da decisão. Querem respostas rápidas. E Deus está te dizendo, nessa noite, a palavra de ordem: fique em Belém, aquieta a sua alma, ouça a minha voz, deixa eu falar com você, deixa eu me deleitar no seu caminho. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele se deleita no seu caminho. Você não precisa tomar essa decisão rápida. Você não precisa sair de Belém, porque Belém não tem pão. Confie na provisão, o provedor vai agir em sua vida e na sua família. Creia, confie. É interessante porque a crise de Noemi não deixou Deus em crise. Deus já iria responder, Deus já iria fazer. E uma das coisas que mais me encantam é porque a vida de Noemi com Deus marcou a vida de Ruth tanto, que Ruth, ela viu mais Deus na vida de Noemi do que nas palavras que ela falou. Independente das palavras que ela falou, ela viu Deus na vida de Noemi. E Ruth estava agora disposta a viver em Deus, a viver para Deus, a viver as promessas de Deus. Eu acho muito interessante porque agora quando elas chegam de novo, agora Noemi e Ruth vai conhecer ali agora a terra de Belém, a casa do pão. É muito interessante porque quando elas chegam ali, ela fala o seguinte: ô sogra, o negócio é o seguinte, eu vou me levantar e vou trabalhar. Havia uma lei que o estrangeiro, o imigrante, quando chegava na terra de Israel, uma lei judaica, qualquer imigrante, qualquer estrangeiro, poderia pegar os restos da colheita, à medida que os israelitas iam colhendo, e era a colheita, era o tempo que eles estavam colhendo a cevada, e todos os restos que iam sobrando pelo caminho, o estrangeiro, o imigrante poderia pegar. A Bíblia tem uma palavra séria sobre acolhermos o imigrante, o forasteiro. Nós entramos em contendas muitas vezes quando nós vemos que há muito questionamento sobre essa realidade de acolher o órfão, de acolher o imigrante, o forasteiro. A Bíblia tem preceitos sobre isso. É claro que o imigrante que chega em um país e destrói o país, e quebra, e rouba, e é um criminoso, é outra história. Mas nós estamos falando de evangelho, nós estamos falando de reino, nós não estamos falando de política, nós não estamos falando de governo, nós estamos falando de palavra. Palavra. É Deus quem nos falou. Manda quem pode, obedece quem tem Jesus como centro da sua vida. Você achou que eu ia falar juízo, né? Está vendo como a impulsividade não nos deixa ouvir? E é interessante, vai pegar ali os restos. Quando eu estava lendo essa porção, sabe o que Deus me falou? Enquanto eu estou na escassez, na falta, tem alguém plantando para que eu chegue para colher. Enquanto você está chorando as suas perdas, Deus está preparando um novo caminho para a sua vida. Se coloque de pé, nós vamos orar. Na semana que vem nós continuamos falando um pouco mais, porque nós vamos cear. Feche os seus olhos, eu quero orar nessa noite por pessoas que estão com seus corações partidos, doloridos, feridos, machucados. Pessoas que
perderam, pessoas que tomaram até algumas decisões que até hoje se arrependem. Nos nossos cultos, nas nossas células, no grande hospital que a igreja é e não um tribunal, nós estamos repletos de histórias, como as histórias de Noemi, como as histórias de Elimeleque, como as histórias de Ruth. O mais incrível é que Ruth vai conhecer o seu resgatador. A Bíblia é linda porque é uma metáfora do grande resgatador Jesus, que um dia veio para resgatar a sua noiva. Nós os estrangeiros, nós os gentílicos, os gentios, nós os forasteiros. Um dia Jesus olhou para nós que não éramos Israel, éramos gentios. O pão vivo desceu dos céus e disse assim: tem um povo que é como esse povo moabita, esse povo carente do pão vivo. É bem verdade que nós andamos por caminhos que não eram os caminhos de Deus. Fizemos aquilo que Deus não aprova. Mas Deus, diz a palavra, que Deus se lembrou do seu povo. Enquanto você perde, enquanto você vê as faltas, quando você se torna vítima no processo das escolhas que alguém inclusive fez por você, você é vítima no processo. Você chora porque há luto, há perda, há distanciamento da casa do pão. Lá na casa do pão o Senhor está preparando uma colheita. Enquanto você chora, os frutos estão crescendo. Porque aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia! Deus te diz nessa noite que em meio ao que você passou, passa, o seu resgatador está te esperando. Ele quer resgatar histórias, quer resgatar o seu coração nessa noite. O Senhor quer resgatar a sua mente. O Senhor quer resgatar a sua volição, as suas vontades nessa noite.